um elemento vital. Sem ela, a vida, como nós conhecemos, seria impossível. É um líquido único. A água, ela tem um grande poder de absorver e armazenar calor. Ela é também o solvente universal, pois ela reage desde aos simples compostos de sais minerais até a complexos compostos orgânicos. Entre todos os compostos, a água é a única que, quando é congelada, ela se expande e acaba ficando menos densa, né, em seu estado sólido, ela fica menos densa do que o estado líquido. Por isso que o gelo flutua. Se a água congelasse de baixo para cima, a vida no planeta ela estaria totalmente alterada em relação ao que a gente conhece hoje. Então, essas são algumas das características tão importantes desse líquido, né, que levam nós a uma outra informação bastante importante, que é que nosso corpo humano é composto por cerca de 70% de água. Então, aí está a importância vital deste líquido para nossas vidas. A hidrografia é um ramo da geografia responsável por estudar as águas do planeta Terra, sejam elas de oceanos, mares, rios, lagos, subterrânea, geleiras e estado de vapor na atmosfera. E para nós começar a entender essa ciência e avançar no seu estudo, a gente precisa então entender como funciona um sistema em nível macro, né, da dinâmica da água no planeta Terra, que é o sistema chamado ciclo da água. Muito bem. Nosso planeta possui água armazenada em nível subterrâneo, as chamadas águas subterrâneas, né, ou os aquíferos. Temos água armazenada também nos oceanos, que é a maior parte de toda a água do planeta. Temos também água armazenada em rios e lagos, nossa água doce, né, em estado líquido. E também temos muita água armazenada em gelo, em formato de gelo, tá? Que é nas calotas, nas topos de montanhas e nos polos, né, norte e sul do planeta, nas grandes geleiras. Também, claro, temos muita água na atmosfera em estado de vapor em circulação, né, que é justamente aí causada pela evaporação das águas, né, em estado líquido que tem na superfície da Terra. Esta evaporação, né, acaba levando a água em estado de vapor até a atmosfera, a camada da troposfera, como é conhecida, e vai contribuir aí para a formação de nuvens, das nuvens. Temos vários tipos de nuvens e aí ocorre com esse processo de formação de nuvens um processo chamado de condensação, tá? E que vai gerar aí as precipitações, tá? As precipitações que pode ser aí de neve, de granizo ou mesmo de água em estado líquido, né? As precipitações atmosféricas, fazendo com que essa água retorne novamente à superfície, né? Uma parte dela vai infiltrar em direção aos aquíferos, né, água subterrânea, uma outra grande parte vai em direção aos rios, lagos e arroios, enfim, que vai acabar por desaguar nos oceanos. E uma outra parte ainda pode precipitar aí nos topos das montanhas, né, e acabar por se congelar, tá? Então, este basicamente é o processo aí do ciclo da água. Há uma evaporação através da radiação solar, né, o aquecimento solar, que vai fazer com que toda essa água em estado líquido evapore, e ainda tem o processo da evapotranspiração. Basicamente é a respiração das plantas que acaba resultando em mais vapor de água na atmosfera. Então as florestas aí contribuem bastante nesse processo de evapotranspiração. A beira do mar é um lugar estranho e belo. Durante toda a história do planeta Terra, tem sido um lugar de intenso movimento, onde as ondas quebram com força na Terra, as marés
avançam sobre o continente, recuam e após retornam. O próprio nível do mar nunca está em repouso. Ele pode subir ou descer de acordo com ou as geleiras crescendo ou derretendo, ou ainda quando as forças tectônicas fazem ajustes tanto no assoalho oceânico quanto nas margens continentais. Olá, primeiros anos, como é que vocês estão? As turmas aí, espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para essa retomada, né? Nesse segundo período letivo. O que vocês acharam aí das minhas tentativas de gravar videoaula num formato mais diferenciado aí, tá? Pretendo fazer bem mais assim, né? Buscando equipamento de mais qualidade para captação de som, né? Em ambiente externo, né? Daí aumenta um pouco a qualidade também, né? E técnicas de filmagem ali também, porque foi tudo muito no aprendizado mesmo, né? Na força de vontade. Então acho que saiu até um resultado bem bacana em relação ao que eu esperava, bem menos que aquilo ali, mas acho que está de um bom tamanho. Eu espero conseguir fazer mais. Bom, a gente está aqui então para continuar a partir de onde eu parei ali, né, sobre hidrografia, que é o nosso grande conteúdo de começo aqui, onde eu vou passar uns conceitos básicos aqui nessa primeira parte, né, que eu separei aqui para vocês, que é a parte 1 aqui, alguns conceitos principais aqui que eu vou estar explicando para vocês de uma forma mais sucinta, tá? Mas que vão balizar aí nosso aprendizado. Então agora eu vou ampliar para vocês aqui os slides para que vocês visualizem bem aí o conteúdo. Bem, aqui a gente começa com o conceito de bacia hidrográfica. Você já deve ter ouvido falar bastante nesse nome, nesse termo, né? E por que é assim chamado? Tá? Se vocês analisarem aqui a própria ilustração, né, e a demarcação, a limitação da bacia hidrográfica ali no pontilhado amarelo, né, ela tem formato realmente de bacia. Né? Toda a bacia hidrográfica é formada aí por um rio principal, tá? Que aparece ali indicado, e os seus afluentes, menores, maiores, enfim, mas que desaguam dentro desse rio principal. São os arroios, né? Enfim, que são os afluentes, né? Os chamados afluentes. O rio tem origem numa nascente, né? Uma área de montante, também como é chamado. Esse pontilhado em amarelo, como eu falei, é o limite da bacia hidrográfica, chamado também de interflúvios, tá? São regiões mais altas, elevadas, né? Que são divisores de águas entre uma bacia hidrográfica e uma outra. Por exemplo, aqui estamos na bacia do Rio dos Sinos, né? E o pessoal que mora em Gravataí, por exemplo, está na bacia do Rio Gravataí. E o que divide uma bacia da outra? As duas são vizinhas, né? Se vocês olharem, né, lá no horizonte, tem aqueles morros, né, aquele conjunto de morros que aparece ao longe para nós aqui, aquilo é o divisor de bacia hidrográfica, né? Aquilo é o interflúvio, tá? É ali que é a divisão de uma bacia hidrográfica da outra, certo? Bem, o que mais dá para destacar aqui? Afluentes, nascentes, né? O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio. E aí vamos ver, aí tem 3 tipos de leito, né? O leito de seca, quando o rio seca, o leito normal e o leito de cheia. Tá? O leito de cheia é quando o rio transborda, enfim, sai do leito normal pelas enchentes, tá? Os alagamentos, né? E acaba ocupando uma área muito maior. Claro que tem toda uma problemática, o ser humano ocupou muitas dessas áreas, construiu diques, né? Outros não, e aí acabam sofrendo com inundações, enfim. É uma problemática bem grande aí que vamos analisar mais adiante. E os rios, né? Tem a nascente e tem a foz, que é onde eles acabam, né? Eles desagam, que é onde eles desagam. Pode ser dentro de outro rio, no mar, dentro de um lago, tá? Isso é o tipo de drenagem do rio, mas todo rio tem uma foz, tá?
Muito bem. Prosseguindo aí. O que mais que dá para destacar aqui sobre rios? Já vimos que tem nascente, já vimos que tem leito, afluentes, né? Afluentes menores. E aparece aqui margem esquerda e margem direita. E parece que está invertido ali, né? Parece que está ao contrário, mas na verdade está muito correta a indicação de margem esquerda e margem direita. Por que está correto? Porque, pessoal, a margem esquerda e direita de um rio é determinada a partir de quem olha da nascente desse rio, certo? Por isso que tem essa indicação aí correta de margem esquerda e direita. Aparece também a indicação ali de lençol freático, água subterrânea, que na verdade mantém o rio alimentado, né, com água. Vamos ver depois uma aula só de água subterrânea. O que mais? Todo o rio é subdividido em 3 partes aí, né, que é o curso inicial, né, curso médio e o curso final, né, a parte senil de um rio, enfim, que é até chegar à foz. Certo? Vamos lá. Tipos de drenagem. Então, mais ou menos como eu já falei, tem esses 3 tipos aí de drenagem, né? A endorreica, onde é os rios que desaguam em outros rios ou lagos, tá? Endo é interno, né? A exorreica, exo é externo, é os rios que desaguam nos mares e oceanos, tá? E a drenagem arreica, onde os rios, né, que tem toda a sua água infiltrada pelo solo ou é evaporada, né, pela ação do sol. Isso aí acontece em áreas semiáridas, né? No Nordeste brasileiro, no semiárido, tem rios assim, rios temporários, né, que aparecem só quando dá uma grande enxurrada, ficam um tempo ali, são totalmente infiltrados pelo solo ou evaporam por completo. Ok? Na verdade é isso aí que quer dizer o termo. Aqui os deltas, né, pessoal? Muitos rios, né, os maiores rios em geral, eles possuem deltas no final, na foz deles, tá? Formam ali deltas. Por quê? Porque todo rio carrega uma carga de sedimentos enorme. Muita lama, muita areia, muita rocha, enfim, o rio carrega tudo, tá? E geralmente quando o rio carrega muita carga de sedimento, ele vai depositar isso aonde? Na foz dele, né? E forma um delta. São ilhas de sedimentos, ilhas sedimentares. Se for ver, a maior do Brasil aqui é o Amazonas, o maior rio do mundo, né? Volume excepcional de água, deságua no Oceano Atlântico, tá? E tem lá no mais nada menos do que a ilha de Marajó, lá formada, que é puro sedimento trazido pelo rio Amazonas, tá? Ao longo aí de muitos mil anos, né? Para formar uma ilha daquele tamanho. Bom, o que acontece? Temos deltas construtivos e destrutivos. Tá? O que é o delta construtivo? É o do Amazonas lá, está formando ilha, a água vem com tanta força que uma grande parte ali do Oceano Atlântico fica doce, né? De tanta força que o rio consegue jogar água em direção ao mar. Tá? E destrutivo é o que? É quando esse rio acaba perdendo a força por um motivo ou outro de correnteza, que acontece ao contrário, daí o oceano passa a invadir o leito do rio, tá? E o que acontece que pode mudar a força de um rio? Muitas vezes, né, é a interferência humana. Vamos pegar exemplo aí o Rio São Francisco. Hoje ele tem um delta destrutivo, sendo que ele sempre foi construtivo, né? Hoje é o oceano que está invadindo o leito do Rio São Francisco. Tem uma grande parte do Rio São Francisco que está salobro, né? Está com muito sal, né, presente ali por causa do mar invadindo. E o que aconteceu no São Francisco que fez diminuir a força? Bom, construção de barragens, a transposição, tá? Tudo isso fez com que o rio perdesse a sua força de corrente, né, de correnteza, e se tornasse um delta destrutivo. Ok? Bom, e por último aqui, não menos importante, né, é a forma como o rio transporta os sedimentos, tá? Os detritos, os sedimentos, enfim,
Então, tem vários processos aí. Tem a suspensão, tá? Sedimentos de suspensão, as partículas de suspensão ali, que são as partes mais leves, né? Material mais fino, silt, argila, né? Areia muito fina. Então, esse material aí o rio leva por suspensão, geralmente na parte mais superior da correnteza. Depois tem o processo de saltação, né, e rolamento. Saltação são aqueles sedimentos ali, aqueles pequenos pedregulhos, né, vão literalmente saltando no fundo ali da água acompanhando a correnteza. Rolamento são aqueles seixos ali, aquelas rochas que já são mais arredondadas por causa desse transporte, tá? Já vai arredondando por isso, né? Vai erodindo as arestas ali, vai ficando redondo mesmo e vai rolando no fundo do rio. E quando é um seixo ali mais disforme, digamos assim, ele vai por arrastamento, né? A própria correnteza vai arrastando ele no fundo do rio, tá? Basicamente, pessoal, são essas formas aí que tem de transporte de sedimentos por parte de um rio, certo? E são esses os conceitos aí que eu tinha para passar para vocês a respeito de rios, né? Podemos falar também de lagos, né? O lago, enfim, é um corpo d'água fechado. Às vezes pode ter rio que deságua no lago, né? Mas a maioria dos lagos do mundo são fechados em si. Não tem muita movimentação de água, a correnteza é mínima, é muito pouca, enfim, a não ser os grandes lagos aí de grande extensão em que o vento forma ali um conjunto de ondulação mais intenso, como por exemplo a Lagoa dos Barros, né, para quem passa ali por Osório, vai ver um monte de onda ali naquela lagoa, né? Então é uma lagoa bem movimentada ali, mas nada se compara ao rio, né, em termos de transporte de sedimento, algo do tipo, né? Então, quanto a lago, né, são chamados ambientes lacustres, né, o nome técnico para isso. Então, não tem assim uma análise muito significativa para fazer a respeito de lagos, né? Mas é claro que eles têm a sua importância como reserva de água doce para o ser humano, né? Fora que tem um conjunto de vida e ecossistemas dentro de lagos bem consideráveis, certo? Então, basicamente, turmas, era isso que eu tinha aí a passar para vocês nesta videoaula. Nós vamos fazer aí uma avaliação teórica sobre hidrografia. Eu vou trazer para vocês mais uma videoaula ou duas. Estou pensando ainda sobre mares, né, água subterrânea e geleiras, né, as grandes geleiras aí do planeta, tá? Alguns conceitos bem básicos aí desses outros regimes de água. Sendo que o maior é que eu vou fazer uma videoaula exclusiva só para água subterrânea, certo? Uma avaliação teórica depois aí sobre esse conteúdo. E teremos aí mais um trabalho em grupos, tá? Que em breve vou estar passando aí os temas para vocês, como é que vai funcionar a dinâmica, o processo, né? Os quantos vão sair por grupo, enfim, já vão pensando grupos aí novamente nos trabalhos, tá? E pessoal, vamos combinar aqui o seguinte, ó. Tenho não muitos, né? Mas alguns problemas de identificação dos grupos, né? Não foi com todos, óbvio, né? Outros aconteceu. Por falta de identificação. Entregou por áudio, por vídeo, não se identificou. Nenhum, nem outro, e nem por escrito. Como é que eu vou adivinhar de que grupo que faz parte? Né? Então, qual é o procedimento? Tá? É o seguinte. Vocês fazem o trabalho em grupo. Um do grupo entrega o arquivo, ou os arquivos, né? Envia por ali, informa por escrito o grupo. Se já tiver no trabalho em vídeo, tudo bem, aí eu vou ver que está no vídeo ali informado, nos slides, enfim, tá? Algum lugar tem que estar informado o grupo completo. Quando for por áudio, se identifica quem vai falar, que é o fulano de tal, vou falar sobre tal e tal coisa, enfim, se identifica. Não tem como saber por áudio só quem é quem, né? Por vídeo também, né?
E os demais do grupo, né, não precisam entregar o arquivo, mas entrem ali no sala de aula, na atividade, marquem como concluída e escrevam ali no comentário, ó. Ah, o fulano de tal entregou o trabalho e eu faço parte desse grupo dele, tá? Aí não vai ter problema de identificação nenhum para mim poder atribuir nota a vocês, enfim. Então fiquem atentos a esse detalhe aí da identificação, é muito importante. Tivemos ótimos trabalhos sobre eras geológicas, tá? Trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados, tá? Espero que continue assim para melhor. Os trabalhos, os tipos de rochas ali também, o pessoal foi atrás, fotografou, informou ali os tipos de rochas, né? O benefício que tem, que traz, enfim. Foi bem bacana aquele trabalho ali, bem diferente e num tom mais prático assim para vocês. Houve muita confusão ali, muita gente confundiu granito com mármore, tá? Na videoaula sobre os tipos de rocha eu mostrei bem ali para vocês os tipos, né? Granito e mármore. Granito, vocês vê ali os cristais bem definidos a olho nu, né? Dá para ver a olho nu os cristais ali de rocha formando granito. E o mármore não, o mármore é só via microscópio para poder visualizar aí os cristais deles com detalhe, né? A olho nu não tem como. Então isso é uma característica marcante para diferenciar um do outro, tá? Então sempre fiquem atentos, assistam as videoaulas, tá? Ficou com dúvida, manda a dúvida ali escrito que eu vou procurar responder dentro do mais breve possível, tá bom, turmas? O que mais aí que eu tenho a dizer para vocês? A identificação dos trabalhos, né? Um feedback geral aí dos trabalhos que vocês fizeram. E espero mais qualidade dos próximos aí, né? Do que foi apresentado para mais. E é sempre esperado, né? Qualquer professor vai esperar isto. Então, por enquanto eu vou ficando aqui para não me alongar muito. E espero que todos vocês estejam bem. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem atentos às próximas, que em breve eu estou lançando aí videoaula da restante da hidrografia. Provavelmente mais uma videoaula sobre tudo que falta. E aí fiquem atentos à atividade teórica que vamos lançar e o trabalho em grupos. Vamos pensando nos grupos de vocês já aí. Ok, turmas? Tudo de bom? Fui. Um abraço e até mais.